calcular horas noturnas no Excel. Normalmente a gente tem uma dificuldade ao calcular horas quando passa da meia-noite, porque a hora de saída, por exemplo aqui, 3 horas, é menor do que a hora da entrada. E quando tento fazer essa continha, igual 3 horas menos 19, o Excel dá um erro, já que por padrão ele não mostra horas negativas. Vamos ver como a gente pode fazer esse cálculo de duas formas diferentes. Normalmente, quando a gente vai calcular as horas trabalhadas de um funcionário, a gente faz o quê? Um sinal de igual, a hora da saída menos a hora da entrada. O Excel vai dizer para a gente que esse funcionário trabalhou 9 horas. Só que isso não funciona, deixa eu limpar isso aqui, isso não funciona quando a gente está falando com horas após meia-noite, porque agora a hora da saída ela é menor do que a hora da entrada. Então, quando eu faço a continha igual isso menos isso, o Excel dá um erro, já que por padrão ele não mostra a hora negativa. E mesmo que mostrasse a hora negativa, o cálculo está errado, porque não é 3 menos 19. Você tem que considerar que ele trabalhou após a meia-noite. Aqui embaixo eu vou mostrar a primeira forma de a gente resolver esse problema. Se eu fizer a mesma conta aqui, 2 horas menos 21, repara que ele vai dar o resultado certo, 5 horas de trabalho. Mas qual a diferença entre esse aqui de cima e esse aqui de baixo? Eu vou selecionar todos os meus horários, venho aqui na página inicial e vou mudar o formato do número. Vamos em mais formatos. E aqui eu vou escolher esse formato. Em vez de ser o formato de horas e minutos, como está aqui que a gente está vendo, eu vou escolher esse formato que é o completo. Dia, mês, ano, hora e minuto. E clicar em OK. Repara aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente nossas colunas. Repara aqui, nessas datas aqui de baixo, onde o cálculo funcionou, a gente tem datas diferentes. Eu coloquei entrada dia 3 de 1 de 2024 às 9 horas da noite, saída 4 de 1 de 2024 às 2 horas da manhã. Então o Excel entende que são 2 dias diferentes e ele pode fazer a conta correta. Assim como na célula de baixo, entrada 4 do 1, saída 5 do 1. Entrada 5 do 1, saída 6 do 1. E aí a fórmula, quando eu copio para baixo, ela funciona em todas essas células aqui. Mas isso não acontece nessa primeira célula. Aqui está, 0 do 1 de 1900. Saída, 0 do 1 de 1900. Por que isso aconteceu? Por padrão, quando eu digito uma hora no Excel, por exemplo, a entrada foi 19 horas. Vou dizer aqui, ó, 19 horas. A saída foi 3 da manhã. Então, onde está aqui? 03, 2.00. Normalmente, a gente só faz isso quando a gente quer digitar a hora. Por quê? A gente já colocou a data aqui na coluna A. Só que, se eu transformar essa célula aqui com essas datas, ou melhor, com essas horas, no formato completo, olha só, mais formato de números, dia, mês e ano, vai mostrar aqui o dia, né, 01 de 1900. Quando eu digito apenas a nossa hora, ele não reconhece a data. Ele coloca uma data qualquer. Na verdade, ele coloca uma data nenhuma. 0 do 1 não existe. Então, qual é o primeiro passo? O que nós poderíamos fazer? Ao invés de digitar apenas a hora, nós poderíamos digitar a data completa, colocando 02/01/2024. Vou dar um espaço e colocar agora a hora da entrada, 19, 2.00. Na saída, foi no dia seguinte, então foi no dia 03/01/2024. Vou dar um espaço e colocar a hora da saída, 03:00. Opa, faltou 2 pontos, 00. E você vai ver que agora o resultado vai calcular corretamente como 8 horas de trabalho. Então, a primeira forma de você fazer isso é preencher a sua data e hora completas, para o Excel entender que esse dia foi o anterior, esse dia é o atual, e ele consegue fazer a conta de um dia menos o outro. Agora, se você não quer ficar digitando essa data completa, tem uma forma de calcular também apenas com as horas. Olha só. Aqui eu tenho 19 horas, 3 horas, 21 horas, 2 horas. E eu não coloquei a data completa. Se a gente transformar isso aqui no formato completo, você vai ver lá, 0 do 1 de 1900. Como a gente faz então? A gente vai usar uma fórmula igual isso menos isso. Até aí é igual ao que nós já fizemos. Mas agora nós vamos somar um resultado. E qual é esse resultado? Você vai abrir parênteses, vai colocar essa célula, a célula da saída, ela é menor do que a célula da entrada. Vou fechar parênteses e dar o Enter. E ele vai trazer o resultado de 8 horas corretamente. Calma que eu já vou te explicar o que aconteceu aqui.
mas posso copiar para baixo e ele vai trazer todo o nosso resultado. 8 horas, 5 horas, 7 horas e meia e 8 horas. Sem precisar colocar a data, porque ele já vai entender que um é outro dia. Mas como que ele fez isso? Olha só. Quando eu faço uma conta de um número menos o outro, vou colocar aqui, ó, deixa eu copiar para o lado e vou modificar isso aqui. As horas no Excel, elas são números. Então, se eu transformar isso aqui num número, você vai ver que 19 horas é 0,79 e 3 horas da manhã é 0,13. Por quê? A contagem de horas no Excel começa no número 0. Esse número 0, ele é igual a o quê? Deixa eu colocar aqui do lado. Ele é igual a meia-noite. Ele vai até o número 1. O que é o número 1? Ele é igual à meia-noite também, só que a meia-noite do dia seguinte. É como se fosse 23, 59 segundos. É como se fosse um dia completo. Ele vai da meia-noite até a próxima meia-noite. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Ele vai do 0 até o 1. Então, quando a gente fala em 19 horas, quer dizer que é 0,79. Está quase lá já no final do dia. E 3 horas da manhã ainda é o início do dia. Então é 0,13, tá bom? E quando a gente faz a continha, então a hora vai ser igual a hora de saída menos a hora de entrada. O nosso resultado é menos 0,67. Mas, como a gente falou, o Excel ele não entende horas negativas, então eu não posso transformar isso aqui numa hora. Eu preciso converter isso em outro formato. E para isso que nós utilizamos esse continha aqui. O que é essa continha e qual é o resultado dela? Eu estou pedindo para o Excel analisar se a célula C2, que é a nossa saída, se ela é menor do que a célula B2, que é a nossa entrada. O resultado disso aqui é a palavra verdadeiro. Porque quer dizer que essa pergunta que eu fiz para o Excel, esse teste lógico, ele trouxe o resultado verdadeiro. E para o Excel, o resultado verdadeiro é igual ao número 1. Então, quando eu peço para ele somar o resultado verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, ó, igual o menos 0,67 que nós calculamos, mais 1. Esse 1 é o verdadeiro. Ele vai dar o resultado 0,33. Se eu transformar isso no formato de horas, são as 8 horas que nós temos aqui. Então, se você colocar essa expressão, essa função simples, hora de saída menos hora de entrada, e colocar esse mais aqui, você vai conseguir ter o resultado correto, sem precisar digitar a data completa. De forma simples, você vai ter o mesmo resultado. 8, 5, 7, meio, 8. 8, 5, 7, meio, 8. Porque automaticamente o Excel vai pegar esse resultado negativo para a gente e converter no resultado positivo, se for necessário, já que ele vai analisar e vai entender que a saída é apenas no dia seguinte. Então ele tem que adicionar um dia a mais, que seria mais ou menos esse número 1 que nós vamos adicionar aqui, que é esse aqui, ó. São as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Ele está adicionando um dia a mais para saber que foi apenas no dia seguinte a saída. Então aqui nós temos duas possibilidades de você resolver esse problema da hora negativa, da hora após meia-noite, e você pode escolher qual que você prefere para utilizar no seu dia a dia. Então, bom, pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Se ficou com uma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou te responder. Também se tiver alguma sugestão, algum vídeo que você queira ver por aqui. Se gostou, deixa sua curtida e compartilhe esse vídeo para ajudar alguém mais também a entender como funcionam essas horas noturnas no Excel.